Você já se perguntou por que, mesmo desejando um amor verdadeiro, você sente aquele impulso inexplicável de se afastar quando alguém realmente começa a se aproximar? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo surpreendente. O medo da intimidade não é medo do outro, mas sim medo de si mesmo. Quando alguém começa a nos ver de verdade, somos forçados a enxergar partes de nós que mantivemos escondidas por anos. Jung percebeu que o encontro com o outro é, na verdade, um encontro conosco mesmos. E isso pode ser aterrorizante. Pense naquele momento em que você sentiu um relacionamento promissor começar a desmoronar. Não porque faltava amor, mas porque algo dentro de você entrou em pânico. Esse padrão não é coincidência nem fraqueza. É um mecanismo de defesa psicológica profundamente enraizado que Jung desvendou. Hoje você descobrirá por que foge daquilo que mais deseja. E mais importante, como finalmente parar de sabotar suas chances de amor verdadeiro. Você já notou como é mais fácil manter relacionamentos superficiais, aqueles onde você pode usar uma máscara confortável e nunca realmente se expor? Há uma razão para isso. E ela está escondida nas camadas mais profundas da sua psique. Hoje vamos mergulhar juntos nessas profundezas. A verdade é que somos contraditórios por natureza. Dizemos querer proximidade, mas nosso inconsciente muitas vezes trabalha na direção oposta. Jung chamou esse fenômeno de resistência. Você já se pegou inventando problemas no relacionamento justamente quando tudo parecia finalmente dar certo? Você já sentiu aquele impulso inexplicável de se afastar quando alguém realmente parecia te aceitar? Não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas vivem presas no mesmo ciclo doloroso. Encontram alguém, se aproximam, começam a sentir uma conexão genuína. E então, inexplicavelmente, o medo surge. Um medo que não faz sentido racional, mas que se manifesta como um nó no estômago. Uma voz interna dizendo que algo está errado, que é melhor recuar antes que seja tarde demais. Você provavelmente já se criticou duramente por esse comportamento. Talvez tenha se chamado de complicado, difícil ou até quebrado. Mas e se eu dissesse que essa reação é perfeitamente compreensível à luz da psicologia profunda? Que não há nada de errado com você. Pelo contrário, sua psique está apenas tentando protegê-lo de um perigo percebido, ainda que esse perigo não seja real no presente. O problema é que continuamos respondendo a ameaças emocionais que talvez tenham sido reais na nossa infância, mas que não existem mais na nossa vida adulta. Nosso inconsciente não diferencia passado de presente quando se trata de padrões emocionais. E assim como Jung diria, projetamos nossos medos antigos nos relacionamentos atuais. Você reconhece esse padrão? Aquele momento em que começa a encontrar falhas no parceiro perfeito, ou quando começa a se sentir sufocado sem nenhum motivo aparente. Ou talvez, quando se pega testando os limites do relacionamento, como se quisesse provar que ele não vai durar mesmo. Esses comportamentos não são sinais de que você não quer amor. Pelo contrário, são sinais de que você deseja profundamente conexão, mas que há partes suas que ainda não estão prontas para a vulnerabilidade que isso exige. Jung descobriu que relacionamentos profundos nos confrontam com o que ele chamou de sombra. Todas aquelas partes nossas que negamos, reprimimos e escondemos até de nós mesmos. Quando alguém se aproxima de verdade, essa pessoa começa a enxergar além da máscara social que usamos, a nossa persona, como Jung a chamou. E isso é absolutamente aterrorizante. Pense desta forma. Desde a infância, aprendemos quais partes nossas são aceitáveis e quais não são. Talvez você tenha aprendido que mostrar tristeza era sinal de fraqueza, ou que precisar de alguém era sinal de dependência, ou que expressar raiva era inaceitável. Então, você empurrou essas partes para o fundo da sua mente, para a sua sombra, jurando nunca mais deixá-las vir à tona. E funcionou, até certo ponto. Você conseguiu navegar pela vida social, pelo trabalho, até por relacionamentos mais superficiais. Mas então, quando um relacionamento começa a se aprofundar de verdade, algo estranho acontece. O outro começa a ver além da sua máscara. Começa a se aproximar daquelas partes que você jurou esconder, e seu sistema interno de alarme dispara.
Perigo. É por isso que pessoas perfeitamente saudáveis, inteligentes e capazes se encontram repetindo os mesmos padrões destrutivos em seus relacionamentos. Não porque sejam masoquistas, mas porque o inconsciente prefere a dor conhecida ao desconhecido. Como Jung disse, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós lhe chamaremos de destino. Mas aqui está a boa notícia. Jung não apenas identificou o problema, ele também mapeou o caminho para a solução. E é esse caminho que vamos explorar juntos agora. Porque a mesma dinâmica que torna os relacionamentos tão assustadores é a que os torna profundamente transformadores. O primeiro passo para mudar esse padrão é reconhecer sua própria sombra. Jung dizia que a sombra não é apenas o repositório dos nossos defeitos, mas também de qualidades não reconhecidas. Quando negamos partes nossas, sejam elas negativas ou positivas, elas não desaparecem, apenas se tornam inconscientes e autônomas. E então, ironicamente, começamos a projetá-las nos outros. Você já notou como tendemos a ser mais irritados com falhas nos outros que também existem em nós mesmos? Ou como julgamos duramente nos outros exatamente aquilo que não aceitamos em nós? Isso não é coincidência. É projeção, um mecanismo pela qual atribuímos a outros o que não reconhecemos em nós. Nos relacionamentos, isso cria um fenômeno curioso. Nos apaixonamos por alguém que carrega qualidades que negamos em nós mesmos. Inicialmente, isso parece maravilhoso. A pessoa parece nos completar, mas, eventualmente, aquilo que nos atraiu começa a nos irritar. A espontaneidade que achávamos encantadora agora parece irresponsabilidade. A força que admirávamos agora parece teimosia. Esse é o encontro com a sombra nos relacionamentos, e é o primeiro aspecto que precisamos compreender para superar o medo da intimidade verdadeira. Para fazer isso, precisamos desenvolver o que Jung chamava de autorreflexão. Começa com um exercício simples, mas profundamente revelador. Observe o que te irrita nos outros, especialmente em parceiros românticos. Faça uma lista das qualidades ou comportamentos que mais te incomodam em relacionamentos passados. Agora, e aqui está a parte desafiadora, pergunte-se honestamente: de que forma eu também possuo essa qualidade ou comportamento, mesmo que de maneira diferente ou mais sutil? Esta pergunta frequentemente provoca resistência imediata. Eu não sou nada como ele ou nunca faria algo assim, são respostas comuns. Mas Jung nos ensina que quanto mais veemente a negação, mais provável é que tenhamos encontrado uma projeção importante. Para Jung, reconhecer nossa sombra não significa apenas identificar nossos defeitos, mas sim integrar as partes que negamos à nossa consciência. E isso exige coragem. Quando começamos a ver como projetamos nossas próprias qualidades não reconhecidas nos outros, algo extraordinário acontece. Os relacionamentos se tornam menos carregados. Menos projeção significa mais capacidade de ver o outro como realmente, fé não como um portador das nossas partes rejeitadas. Há um exercício prático que você pode fazer quando sentir uma reação emocional intensa a algo que seu parceiro faz ou diz. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: por que isso me afeta tanto? O que isso desperta em mim? Frequentemente descobrimos que a intensidade da nossa reação tem mais a ver com algo dentro de nós do que com o comportamento do outro, em si. Por exemplo, se você se sente excessivamente irritado quando seu parceiro demonstra vulnerabilidade, talvez isso toque em partes suas que aprenderam a reprimir qualquer sinal de fragilidade. Se você se sente ameaçado quando seu parceiro busca independência, talvez isso ative um medo profundo de abandono que você carrega. Quando começamos a fazer essas conexões, algo maravilhoso acontece. Em vez de culpar o outro por nos fazer sentir desconfortáveis, reconhecemos que o desconforto é uma oportunidade para cura e crescimento. Como Jung disse, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas reconhecer nossa sombra é apenas o primeiro passo. O próximo é compreender o processo que Jung chamou de individuação, o caminho para tornar-se quem realmente somos, em toda a nossa completude.
E esse processo é absolutamente fundamental para relacionamentos autênticos. Jung descobriu que antes de podermos amar verdadeiramente outra pessoa, precisamos nos tornar indivíduos completos. Isso contradiz a ideia romântica de que precisamos de outra pessoa para nos completar. Na verdade, Jung argumentava que quanto mais completos formos como indivíduos, mais genuína será nossa capacidade de amar. A individuação não significa isolamento ou egoísmo. Pelo contrário, significa desenvolver um sentido de si tão sólido que possamos nos aproximar dos outros sem medo de perder nossa identidade. É a diferença entre dependência emocional e conexão genuína. Você já esteve em um relacionamento onde se sentia como se estivesse perdendo a si mesmo, onde sua identidade começou a se fundir com a do parceiro, causando aquela sensação sufocante, ou talvez o oposto, onde mantinha uma distância emocional segura para preservar sua autonomia. Ambos os extremos são sinais de um processo de individuação incompleto. Relacionamentos saudáveis existem no meio, onde duas pessoas individuadas se encontram, não para preencher vazios um no outro, mas para compartilhar sua completude. Como Jung disse, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Para desenvolver seu self autêntico e avançar no caminho da individuação, precisamos primeiro distinguir entre quem realmente somos e quem aprendemos que deveríamos ser. Isso começa com uma reflexão sincera. Quais partes de você foram moldadas por expectativas externas, familiares, sociais, culturais, e quais partes refletem sua natureza autêntica? Um exercício poderoso é identificar momentos em sua vida onde você se sentiu mais vivo, mais presente, mais autêntico. O que você estava fazendo? Quem estava com você? Que valores estavam sendo expressos? Esses momentos são pistas valiosas sobre seu self verdadeiro. Igualmente importante é identificar quando você se sente falso, drenado ou desconectado. Nesses momentos é provável que você esteja operando a partir da sua persona, a máscara social que Jung descreveu, em vez do seu self autêntico. À medida que fortalecemos nossa conexão com nosso verdadeiro eu, tornamo-nos naturalmente mais hábeis em estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Limites não são muros para manter os outros afastados, mas sim demarcações claras que permitem intimidade genuína. Quando sabemos quem somos, podemos ser vulneráveis sem medo de dissolução. Um exemplo prático é aprender a honrar suas necessidades sem culpa. Se você precisa de tempo sozinho para recarregar, isso não significa que ama menos seu parceiro. Se tem valores ou interesses que seu parceiro não compartilha, isso não torna o relacionamento inviável. Pelo contrário, essas diferenças, quando respeitadas, criam o espaço necessário para que ambos floresçam como indivíduos. O benefício mais profundo desse processo é que começamos a atrair parceiros que amam quem realmente somos, não apenas a imagem que projetamos. Como Jung observou, o amor real só é possível quando nos mostramos completamente, com nossas luzes e sombras. Isso nos leva a outro aspecto crucial dos relacionamentos: o papel da persona e o medo da vulnerabilidade. A persona, como Jung a definiu, é a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. É necessária e útil em muitos contextos, mas se torna um obstáculo à intimidade quando não conseguimos tirá-la. Muitos de nós desenvolvemos personas tão elaboradas e convincentes que começamos a confundi-las com nosso verdadeiro eu. Talvez você tenha criado uma persona de força e independência, porque aprendeu cedo que mostrar necessidade era perigoso. Ou talvez tenha desenvolvido uma persona de cuidador perfeito, porque aprendeu que seu valor estava em atender às necessidades dos outros. O problema surge quando essas personas se tornam prisões, quando a pessoa forte não consegue pedir ajuda mesmo precisando desesperadamente, quando o cuidador não consegue receber cuidado mesmo estando exausto. A persona que nos protegeu da rejeição acaba nos impedindo de experimentar a aceitação que tanto desejamos. Como identificar quando estamos operando a partir da persona? Há sinais claros.
Aquela sensação de estar representando um papel, o cansaço emocional desproporcional após interações sociais, a ansiedade constante de ser descoberto como inadequado e a tendência a mostrar apenas facetas aceitáveis de nós mesmos. Desmascarar a persona é um processo gradual de coragem crescente. Começa com pequenos atos de autenticidade. Expressar uma opinião verdadeira quando seria mais fácil concordar. Admitir um erro quando seria mais fácil se defender. Compartilhar um sentimento vulnerável quando seria mais seguro permanecer. Superficial Jung acreditava que a verdadeira força não está na invulnerabilidade, mas na capacidade de ser autêntico, mesmo quando isso nos expõe. É um paradoxo poderoso. É precisamente ao mostrar nossas fragilidades que descobrimos nossa força mais profunda. A vulnerabilidade, como Brené Brown posteriormente elaborou com base nas ideias junguianas, não é fraqueza, é a medida mais precisa de coragem. E é absolutamente essencial para a intimidade verdadeira. Você pode começar a cultivar essa coragem com práticas simples de autorrevelação gradual. Escolha alguém em quem confia. Não precisa ser um parceiro romântico inicialmente, e compartilhe algo sobre você que normalmente manteria privado. Não um segredo traumático profundo, mas algo genuíno que raramente mostra. Observe como se sente antes, durante e depois. Muitas pessoas descobrem que o simples ato de revelar-se gradualmente, de aparecer com autenticidade, é transformador. É como se algo dentro de nós finalmente pudesse respirar. E essa autenticidade tem um efeito magnético. Atrai pessoas que ressoam com quem realmente somos e naturalmente afasta aquelas que só se conectavam com nossa persona. O benefício mais profundo dessa prática é a libertação do medo constante de não ser suficiente. Quando paramos de tentar projetar uma imagem perfeita e abraçamos nossa humanidade completa, descobrimos que somos suficientes exatamente como somos. E essa descoberta muda fundamentalmente nossa experiência em relacionamentos. Agora, vamos explorar outro conceito junguiano profundamente relevante para entender o medo dos relacionamentos verdadeiros. O ânimos e a ânima, os aspectos contrassexuais da nossa psique. Jung observou que todos nós, independentemente do gênero, carregamos aspectos psicológicos masculinos e femininos. Nas mulheres, Jung chamou a dimensão masculina interior de ânimos. Nos homens, a dimensão feminina interior de anima. Essas energias complementares existem em todos nós, independente da nossa orientação sexual ou identidade de gênero. São aspectos arquetípicos da psique humana que buscam expressão e integração. O que torna isso tão relevante para os relacionamentos é que frequentemente projetamos nosso ânimos ou ânima não desenvolvidos no parceiro. Uma mulher pode projetar seu ânimos em um homem, esperando inconscientemente que ele manifeste as qualidades masculinas que ela própria não desenvolveu internamente. Um homem pode projetar sua ânima em uma mulher, buscando nela a conexão com as qualidades femininas que ele não reconheceu em si. Inicialmente, essa projeção cria aquela sensação de complementaridade perfeita, tão celebrada nas histórias, de amor. Sentimos como se tivéssemos encontrado nossa outra metade, e há uma verdade nisso, mas não da forma como geralmente interpretamos. O que realmente encontramos no outro não é nossa metade faltante, mas um espelho das qualidades que já possuímos internamente, mas que não reconhecemos ou desenvolvemos. A atração romântica nessa perspectiva junguiana é frequentemente um chamado para a integração interna. O problema surge quando permanecemos inconscientes desse processo. Quando projetamos nosso ânimos ou ânima no parceiro, colocamos sobre ele ou ela uma pressão imensa para personificar partes nossas. Inconscientemente, pedimos que o outro seja perfeito naquilo que nós mesmos tememos confrontar. Isso cria expectativas irrealistas que nenhum relacionamento real pode sustentar. Eventualmente, a pessoa real emerge por trás da projeção e experimentamos aquela sensação dolorosa de desilusão, literalmente, a queda da ilusão que projetamos.
Para identificar quando estamos projetando nosso ânimos ou ânima, observe padrões de idealização excessiva, aquela tendência a colocar o parceiro num pedestal impossível. Ou note quando você se sente excessivamente irritado ou desapontado quando o parceiro não corresponde a uma imagem interna que você carrega. Solução, como Jung propôs, não é evitar relacionamentos, mas usar a consciência dessas dinâmicas para crescimento pessoal. Em vez de esperar que o parceiro personifique qualidades que admiramos, podemos perguntar: como posso desenvolver essas qualidades em mim mesmo? Esta é uma mudança profunda de perspectiva. Em vez de buscar no outro a nossa completude, reconhecemos que o relacionamento é uma oportunidade para descobrir e integrar partes nossas que estavam adormecidas. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente racional, que se sente atraída por parceiros emocionalmente expressivos, o convite não é apenas apreciar essa qualidade no outro, mas desenvolver maior conexão com sua própria vida emocional. Se você é alguém naturalmente intuitivo, que se sente atraído por tipos práticos e estruturados, o convite é cultivar essas qualidades em si mesmo. Quando começamos a integrar nossos opostos internos, algo transformador acontece. Nossos relacionamentos se baseiam não mais em necessidade neurótica, mas em escolha consciente. Não precisamos mais do outro para nos completar, porque estamos trabalhando para nos tornar completos em nós mesmos. Isso não significa que não precisamos mais de relacionamentos. Somos seres intrinsecamente relacionais. Significa que nos relacionamos a partir de abundância, não de carência. Como Jung disse, a reunião consigo mesmo é ao mesmo tempo reunião com o outro, e a descoberta do outro é sempre também um reencontro consigo mesmo. O paradoxo é lindo. Quanto mais nos tornamos inteiros como indivíduos, mais profundamente podemos nos conectar com os outros. É como se duas pessoas completas pudessem criar algo maior que a soma das partes, em vez de duas pessoas incompletas tentando preencher vazios uma na outra. Essa integração interna nos leva naturalmente ao quinto aspecto crucial para superar o medo da intimidade, confrontar o medo da dissolução do ego. Jung observou que na intimidade profunda experimentamos momentos de dissolução das fronteiras entre o eu e o outro. Essa experiência pode ser transcendente e bela, mas também profundamente assustadora. O ego, nossa identidade consciente, teme naturalmente a dissolução. Fomos condicionados a nos identificar fortemente com nossa individualidade separada, e qualquer experiência que ameace essa separação pode ativar medos profundos. É por isso que tantas pessoas relatam sentimentos de pânico ou sufocamento, justamente quando um relacionamento está indo bem. Não é a proximidade com o outro que é ameaçadora, mas a proximidade com estados de consciência onde as fronteiras rígidas do ego começam a se dissolver. Jung diferenciava entre união saudável e fusão neurótica. Na união saudável, duas pessoas individuadas encontram-se em um espaço de intimidade, onde podem temporariamente experimentar um senso de unidade sem perder sua identidade essencial. Na fusão neurótica, duas pessoas não individuadas tentam usar uma a outra para preencher vazios internos, criando dependência e, eventualmente, ressentimento. Como distinguir entre limites saudáveis e isolamento defensivo? Limites saudáveis permitem tanto conexão quanto separação. São flexíveis, conscientes e serenos. Isolamento defensivo é rígido, reativo e geralmente acompanhado de ansiedade. Pergunte a si mesmo: seus limites vêm de um lugar de força interior ou de medo? Confrontar o medo da dissolução do ego exige que nos tornemos confortáveis com estados de vulnerabilidade e abertura que nossa cultura raramente valoriza ou ensina. Exige que reconheçamos que nossa identidade é mais fluida e expansiva do que fomos condicionados a acreditar. Um caminho prático para desenvolver essa capacidade é através da prática de presença autêntica, a habilidade de permanecer presente, mesmo quando a intimidade desperta ansiedade. Isso começa com consciência corporal. Aprender a reconhecer os sinais físicos de ansiedade que surgem em momentos de intimidade.
Quando você se torna mais consciente dessas sensações físicas, pode usar técnicas de respiração consciente para permanecer ancorado no presente, mesmo quando a ansiedade surge. Inspire profundamente, segure por alguns segundos e expire lentamente. Este simples ato traz sua consciência de volta ao momento presente e interrompe o ciclo de pensamentos ansiosos. Outra prática poderosa é o que os budistas chamam de mente de principiante, a capacidade de encontrar cada momento como se fosse a primeira vez, livre de expectativas e julgamentos passados. Nos relacionamentos, isso significa permitir que cada interação seja nova, em vez de filtrada através de experiências passadas ou projeções futuras. Quando estamos verdadeiramente presentes com outra pessoa, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder seu poder, porque o medo vive principalmente no passado, memórias dolorosas, ou no futuro, catástrofes imaginadas. No presente puro, o medo tem pouco espaço para respirar. Jung enfatizava o papel da consciência no Münzyan, processo de transformação. Simplesmente ao tornar conscientes os padrões inconscientes que dirigem nossos medos, começamos a nos libertar deles. Como ele disse, quando uma situação interior não é tornada consciente, ela aparece do lado de fora como destino. Um exercício prático é praticar mindfulness durante momentos de intimidade desafiadora. Quando sentir o impulso de recuar ou criar conflito, faça uma pausa. Note as sensações no seu corpo, os pensamentos que surgem, as emoções que se manifestam. Não tente mudá-los, apenas observe-os com curiosidade compassiva. Essa prática, simples mas profunda, gradualmente nos ajuda a desenvolver a capacidade de estar presentes com o desconforto sem sermos dominados por ele. E essa é talvez a habilidade mais importante para superar o medo da intimidade. A capacidade de permanecer aberto, mesmo quando nos sentimos vulneráveis. O benefício extraordinário desse trabalho é a capacidade de experimentar amor profundo, sem fugir do desconforto que inevitavelmente acompanha a vulnerabilidade real. Como Jung observou, não existe crescimento sem desconforto. A questão não é evitar o desconforto, mas aprender a navegar através dele com consciência e coragem. Chegamos agora a uma compreensão mais profunda de por que os relacionamentos verdadeiros assustam e, mais importante, como podemos abraçar esse medo como parte da jornada para um amor mais autêntico. A verdadeira intimidade não é a ausência de medo, mas a coragem de amar mesmo com medo. Jung descobriu que os relacionamentos nos oferecem uma oportunidade única, a chance de nos tornarmos mais completos, não através da fusão com o outro, mas através do encontro com partes nossas ainda não reconhecidas. O parceiro romântico serve como um espelho potente, refletindo tanto nossas luzes quanto nossas sombras. É precisamente essa qualidade espelhada dos relacionamentos que os torna tão transformadores e, simultaneamente, tão assustadores. Eles nos mostram não apenas quem somos, mas quem poderíamos ser, nosso potencial não realizado. E isso pode ser a coisa mais assustadora de todas. Não apenas ser visto como somos, mas ser confrontado com o que poderíamos nos tornar. Como Jung escreveu, o encontro com o outro é, no fundo, o encontro consigo mesmo. Esta é talvez sua percepção mais profunda sobre relacionamentos, que ao amar verdadeiramente outro ser humano, somos inevitavelmente levados a um encontro mais profundo com nós mesmos. Vamos agora integrar todo esse conhecimento em passos práticos para transformar seu relacionamento com a intimidade. Primeiro, reconheça que o medo da intimidade é universal e compreensível. Você não está quebrado ou incapaz de amar profundamente. Pelo contrário, seu medo é um sinal de que você reconhece, mesmo que inconscientemente, o poder transformador do amor verdadeiro. Segundo, comprometa-se com o processo de autoconhecimento. Não há atalhos aqui. O caminho para relacionamentos mais autênticos passa inevitavelmente pelo trabalho interior de reconhecimento e integração da sombra, desenvolvimento do self verdadeiro e crescente individuação. Como Jung diria,
Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Terceiro, pratique vulnerabilidade gradual e intencional. Comece revelando pequenas verdades sobre si mesmo, avançando gradualmente para camadas mais profundas de autorrevelação à medida que desenvolve confiança, tanto em si mesmo quanto nos outros. Lembre-se de que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a expressão mais pura de coragem. Quarto, desenvolva consciência das suas projeções. Quando sentir atração ou repulsa intensa por qualidades em outra pessoa, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? O que estou vendo no outro que não reconheço em mim mesmo? Use relacionamentos como oportunidades para recuperar partes projetadas de si mesmo. Quinto, cultive presença autêntica em momentos de intimidade. Pratique permanecer presente quando o desconforto surge, em vez de fugir dele. Use técnicas de mindfulness para ancorar-se no presente, quando a ansiedade de intimidade aparecer. Lembre-se de que o medo, quando enfrentado com consciência, gradualmente perde seu poder. Por fim, reconheça que a jornada para relacionamentos mais autênticos não é linear. Haverá momentos de avanço extraordinário, seguidos de aparentes retrocessos. O importante não é a perfeição, mas a direção, o compromisso contínuo com maior consciência e autenticidade. Como qualquer processo de crescimento verdadeiro, superar o medo da intimidade exige paciência e compaixão, especialmente consigo mesmo. Os padrões que você está trabalhando para transformar provavelmente foram desenvolvidos ao longo de anos ou décadas. Não espere mudá-los em dias ou semanas. O paradoxo mais profundo que Jung descobriu sobre relacionamentos é que quanto mais firmemente nos tornamos nós mesmos, individuados, conscientes, integrados, mais profundamente podemos nos conectar com os outros. Não é sacrificando nossa individualidade que encontramos união verdadeira, mas honrando-a plenamente. Pense no relacionamento autêntico como uma dança entre dois seres completos, cada um trazendo sua totalidade para o encontro. Não é uma fusão onde as identidades se dissolvem, nem uma transação onde partes de si são negociadas por segurança. É um espaço sagrado onde dois indivíduos escolhem revelar-se um ao outro em sua verdade mais profunda. É precisamente essa qualidade de escolha consciente que diferencia relacionamentos saudáveis de dinâmicas neuróticas. Não estamos juntos porque precisamos do outro para preencher um vazio, mas porque escolhemos livremente compartilhar nossa jornada. Jung acreditava que relacionamentos são um dos caminhos mais poderosos para o que ele chamou de processo de individuação, a jornada para tornar-se quem realmente somos. Mas esse potencial transformador só se realiza quando temos coragem de nos mostrar verdadeiramente, com todas as nossas complexidades, contradições e camadas. Esse é o convite que Jung nos estende. Usar nossos relacionamentos não apenas como fontes de companhia ou conforto, mas como espelhos sagrados através dos quais podemos nos ver mais claramente e nos tornar mais completos. É um convite para uma forma de amor mais consciente, onde o outro não é um meio para um fim, mas um companheiro no caminho para maior consciência. Tudo começa com um ato de coragem, a disposição de dar um primeiro passo em direção à autenticidade. Pode ser algo simples como compartilhar um sentimento verdadeiro quando seria mais fácil escondê-lo, ou reconhecer uma vulnerabilidade quando seria mais confortável fingir força, ou expressar uma necessidade genuína quando seria mais familiar, permanecer autossuficiente. Esses pequenos atos de coragem gradualmente criam um ciclo virtuoso. Cada vez que nos mostramos autenticamente e sobrevivemos, ou melhor, prosperamos, nossa capacidade para intimidade se expande. Cada experiência de vulnerabilidade bem-sucedida nos dá evidência para contradizer nossos medos antigos. E lentamente, o relacionamento verdadeiro deixa de ser algo que tememos para se tornar algo que abraçamos. Lembre-se de que você é maior e mais complexo do que qualquer medo ou padrão. Como Jung disse, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Você não está preso ao seu passado,
ou aos padrões relacionais que desenvolveu como mecanismos de sobrevivência. A cada momento, você tem a oportunidade de escolher novamente, de se mover em direção a maior autenticidade e conexão mais profunda. Pense nos relacionamentos significativos na sua vida. Quantos deles são caracterizados por autenticidade completa? Quantos permitem que você se mostre integralmente, sem esconder partes suas ou desempenhar papéis que aprendeu? É provável que sejam poucos, e isso é normal. A maioria de nós nunca foi ensinada como criar esse tipo de conexão. Mas agora, você tem um mapa, uma compreensão das forças psicológicas que impedem intimidade verdadeira e das práticas, que podem transformar seu relacionamento com ela. O conhecimento que Jung nos ofereceu não é apenas intelectualmente fascinante, mas profundamente prático. Ele nos dá ferramentas para navegar as águas muitas vezes turbulentas da intimidade humana. Imagine como seria não precisar mais se esconder em seus relacionamentos. Imagine a liberdade de ser conhecido e aceito como você realmente é, não apenas suas qualidades admiráveis, mas também suas imperfeições, vulnerabilidades e aspectos sombrios. Imagine relacionamentos onde você não precisa escolher entre autenticidade e conexão, porque uma leva naturalmente à outra. Essa experiência de ser conhecido e aceito em sua totalidade é o que todos buscamos, mesmo quando não temos palavras para isso. É o que nos atrai para relacionamentos íntimos, mesmo quando também os tememos. É a promessa de conexão verdadeira que persiste, apesar de todas as decepções e corações partidos. E o mais extraordinário sobre essa forma de relacionamento é que ela não apenas nos permite sermos amados mais profundamente, ela nos permite amar mais profundamente, porque não podemos ver e aceitar no outro o que não vimos e aceitamos em nós mesmos. Nossa capacidade de amar os outros é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar a nós mesmos. Não em um sentido narcisista, mas em um sentido de autoaceitação profunda e compaixão. Quando integramos nossas sombras, desenvolvemos nosso self autêntico e cultivamos a coragem para a vulnerabilidade, não apenas nos tornamos mais capazes de receber amor, nos tornamos mais capazes de oferecê-lo. E esse é talvez o maior presente do trabalho interior que Jung propõe, a capacidade expandida não apenas para ser amado, mas para amar. No final, é disso que se trata a vida, não é? Não de acumular conquistas ou posses, não de impressionar outros com nossa persona cuidadosamente construída, mas de experimentar e oferecer amor autêntico, de permitir que outro ser humano nos veja e nos conheça, e de realmente ver e conhecer outro ser humano. Como Jung escreveu em uma de suas passagens mais belas, o privilégio da vida é ser quem você é. E eu acrescentaria, o privilégio do amor verdadeiro é ser conhecido exatamente como você é, e conhecer outro da mesma forma. Se você carrega consigo apenas uma ideia deste vídeo, que seja esta: o medo que você sente quando alguém se aproxima, demais não é um sinal para recuar, mas um convite para avançar, para olhar mais profundamente para si mesmo, para abraçar partes suas que tem mantido nas sombras, para se tornar mais completo como indivíduo e, portanto, mais capaz de conexão verdadeira. O caminho não é fácil. Exige coragem, compromisso e compaixão, especialmente consigo mesmo. Haverá momentos de resistência intensa, quando tudo em você quererá voltar para o familiar, mesmo que doloroso. Haverá momentos de confusão, quando parecerá que você está perdendo mais do que ganhando. E haverá momentos de medo genuíno, quando a vulnerabilidade parecer simplesmente insuportável. Nesses momentos, lembre-se de que você não está sozinho. Todos que buscaram intimidade verdadeira enfrentaram esses mesmos medos, essas mesmas resistências, e muitos encontraram o caminho através deles para uma experiência de amor mais rica e satisfatória do que jamais imaginaram possível. Como Jung tão sabiamente observou, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Essa transformação é precisamente o que tememos,
e, simultaneamente, o que mais profundamente desejamos. Hoje, convido você a dar um passo em direção a essa transformação. Escolha uma pequena verdade sobre você que normalmente manteria escondida e compartilhe-a com alguém em quem confie. Não precisa ser algo traumático ou intensamente pessoal, apenas algo autêntico. Observe como se sente ao se revelar dessa forma. Note qualquer medo que surge antes, qualquer vulnerabilidade durante e o que acontece depois. Este simples ato de autorrevelação é um passo no caminho que Jung mapeou. É um movimento em direção a maior autenticidade e, portanto, maior capacidade para a intimidade verdadeira. É um ato de coragem que, como todos os atos de coragem, fortalece sua capacidade para atos ainda mais corajosos no futuro. A coragem que você desenvolve hoje para enfrentar a si mesmo será a mesma coragem que permitirá que você seja finalmente amado completamente. E essa talvez seja a maior descoberta de Jung sobre relacionamentos. Que o amor que buscamos do outro só se torna possível quando temos coragem de encontrar a nós mesmos. Que você encontre essa coragem e, através dela, o amor verdadeiro que merece.